Hoje eu vou te mostrar a minha transformação dos 14 anos aos 15 anos de idade. Eu vou te mostrar exatamente o que eu fiz para sair de um BF de 27%, que já se enquadrava em um quadro de obesidade na época, para 5% de BF seco e rasgado desse jeito. Eu vou fazer a minha dieta e a minha rotina completa com 15 anos de idade, que fez com que eu tivesse essa transformação insana. E caso você esteja se perguntando, sim, manos, de maneira totalmente natural. E desde já deixa eu te falar uma coisa, essa é uma rotina muito diferente e muito única, que talvez te choque um pouco, porque a metodologia que eu utilizava nessa época e que eu ainda uso muitos fundamentos dela até hoje são extremamente fora da casinha. Então não pula o vídeo, deixa o like agora, comenta aqui embaixo que você fortalece demais o canal quando você já deixa o like no início do vídeo. Se você não está inscrito no canal, pode terminar o vídeo e se curtiu, se inscreve que ajuda demais a gente a chegar nos 400 mil inscritos. Sem mais delongas, eu vou te mostrar o que Lucas Pinheiro fez para ficar shapeado no colégio aos 15 anos. Eu já te digo logo que a minha dieta tinha como base o cálculo dos meus macronutrientes diário e o meu consumo total de calorias do dia. Por mais leigo que eu fosse na época, eu já era esperto o suficiente para fazer uma pesquisa no Google e apesar da gente não ter Instagram, o Google já ajudava bastante nessa época e me dava muita informação através dos sites de pesquisa que muitos de vocês dessa época devem lembrar, como hipertrofia.org, por exemplo. Leandro Twin, muita coisa eu aprendi dele nessa época. Desde então, eu já compreendi como o meu corpo funcionava e o que eu precisava fazer para de fato perder gordura. Porque eu tinha aquela pochete ali enorme, então eu falei, cara, eu já tentei fazer várias dietas, já fui nutricionista antes, a minha alimentação é terrível. E aos 14 anos de idade, eu tava ali com 28% de BF, pangastrite, H. pylori, esofagite, um monte de problema de estômago, tendo que fazer endoscopias a cada 6 meses, e eu falei, isso precisa mudar. Especialmente quando um dia eu me olhei no espelho e eu falei, cara, eu tô terrível. E foi a partir daí que eu decidi que sozinho, fazendo minhas próprias pesquisas e compreendendo o meu próprio corpo e como a perda de gordura funciona, eu iria começar um novo projeto. E foi utilizando como base 2 pilares e 2 estratégias de dietas diferentes que eu vou te mostrar no vídeo de hoje como funcionam. A primeira delas é o jejum intermitente, que eu utilizava bastante, fazia apenas 3 refeições ao dia, meus manos. E utilizava também a dieta flexível, que nada mais é do que o conhecimento dos macronutrientes, da quantidade de calorias que você está ingerindo diariamente, para que através desse conhecimento você consiga distribuir essa quantidade de energias com fontes de alimentos que você gosta e se sente bem. Porque já que eu não conseguia seguir uma dieta, sempre que eu começava a perder peso, eu tinha aquele efeito sanfona, começava a acumular gordura no culote, que é onde eu sempre tive muito. Essa foi a que realmente mudou o game pra mim. E pode ser que seja o que vai mudar o game pra você também. Então, sem mais delongas, vamos à primeira refeição do dia e vamos começar com a rotina de hoje. Agora, de forma alguma, eu tô falando pra você, meu mano, fazer essa dieta, tá? Se você tá na situação, tá gordinho, tá com aquele culotezinho marcado, aquela pochete, tá querendo dar aquela secada, fazer o seu abdômen aparecer, de repente você nunca viu o seu abdômen antes, você acha que ele nem existe, mas ele existe, eu te prometo, tá? Eu achava a mesma coisa quando eu era assim e depois eu fui descobrir que a parede abdominal que eu tinha era, na verdade, muito boa, tá? E a minha genética pro abdômen sempre foi boa. Ficava coberta com aquela capa de gordura. Mas, novamente, eu não tô falando pra você fazer essa dieta porque eu fiz e deu certo. Existem vários fatores que fizeram com que aquela dieta funcionasse naquela época. Nesse vídeo eu vou te mostrar vários princípios que eu utilizava nessa dieta e mesmo sem saber na época, faziam com que ela funcionasse. E assim você vai poder aplicar esses fundamentos e princípios na sua dieta hoje em dia da maneira correta, diferente do que eu fazia antigamente. Bom, a gente sabe que o fundamento básico da minha dieta antigamente, quando eu tinha apenas 14, 15 anos de idade, era 100% a dieta flexível. Eu já tinha uma noção desde aquela época. Rapaziada, a gente tá falando de 14 anos atrás. Nem se falava em dieta flexível no Brasil. Na época, pouquíssimas pessoas no hipertrofia.org falavam sobre o assunto. E eu tava ali antenado aprendendo. Eu já tinha noção que a minha taxa metabólica basal girava em torno de 2.000 calorias. Lembrem-se, eu era um cara de 86 quilos, com uma média de 1,78, 1,79 de altura na época. Eu era extremamente acima do peso. A maneira com que eu consegui encontrar para fazer com que a minha dieta funcionasse de maneira constante era utilizando a metodologia da dieta flexível e controlando a minha ingestão de macronutrientes e calorias diárias. Eu entendi que a minha taxa metabólica basal era em torno de 2.000 calorias e entendi que a minha taxa de manutenção calórica, que é nada mais do que a quantidade de energia que o meu corpo utiliza para se manter vivo, ou seja, a taxa de manutenção calórica, somada à minha taxa de atividade física, ou seja, a quantidade de energia que eu gasto durante o meu dia com as atividades que eu faço, como caminhadas, como treino, como cardio, como meu trabalho, se é um trabalho mais ativo, ou de repente trabalhar na obra, ou o que for. Isso vai te entregar um número chamado taxa de manutenção calórica, a quantidade de calorias que você precisaria consumir para manter o seu peso. E aí, eu aprendendo o básico, descobri que eu precisava apenas tirar um pouquinho daquela quantidade geral para entrar em um déficit calórico. E assim eu comecei a minha dieta, rapaziada, já de maneira bem agressiva. E esse é o primeiro erro que naquela época eu cometi, mas eu quero que você aí não cometa. Eu já comecei a minha dieta com o meu consumo
consumo em 2.000 calorias. Minha taxa de manutenção calórica na época girava entre 2.300 e 2.400 calorias. Eu, de cara, já comecei comendo aí umas 1.700, 1.800. Isso nunca é bom porque, com o tempo, a gente vai se adaptando àquela quantidade calórica e a gente não tem mais de onde tirar. Quanto menor o déficit calórico que você possa começar a sua dieta, melhor. Naquela época, eu não fiz isso, tá? Eu fui de maneira agressiva, já comecei fazendo cardio pra caramba. E a gente vai falar nisso no decorrer do vídeo, mas aqui está a primeira refeição que eu fazia na minha primeira dieta com 15 anos de idade. São 2 da tarde nesse exato momento. E era exatamente isso que eu fazia. Eu fazia jejum intermitente e eu gostava de fazer uma refeição assim, ó, baixo carboidrato, 50 gramas de arroz integral, proteínas altas, principalmente para um cara do meu tamanho na época, 250 gramas de frango grelhado e vegetais. Esse era o meu segredo. Essa era uma refeição que eu colocava facilmente 250, 300 gramas de brócolis. No caso aqui a gente tá usando abobrinha, que eu gosto bastante hoje em dia, deu uma certa enjoada de brócolis, mas na época era brócolis que eu usava, ou então eu utilizava abobrinha também, variava bastante. Mas eu usava muito vegetal. Aquilo ali me trazia saciedade e eu conseguia me manter na dieta. Uma maneira de aguentar a fome, porque acreditem, eu passava 24 horas por dia com fome. Vamos à primeira refeição do dia, macros na tela aparecendo aí pra vocês. Refeição do seu mano LP, na época em que meu apelido ainda era Almôndega. Isso aqui foi o início de tudo, rapaziada. É isso aí. Arroz integral, tá? Que hoje eu não como nem a pau, mas naquela época, pra mim, o arroz integral era melhor. Me saciava mais, no caso, por conta das fibras. Quando nós somos adolescentes, a gente tende a pensar que existe algum segredo mágico ou então alguma fórmula pra ser seguida. E, bom, como vocês podem ver aí, eu consegui um shape que eu acho que a grande maioria dos moleques de 15 anos, e se você tem mais de 15 anos, tá vendo esse vídeo aí por curiosidade pra ver o que eu fazia nessa época, você também deve concordar que esse é um físico bem impressionante pra um moleque de 15 anos. Mas, o que realmente foi o meu maior diferencial naquela época não foi minha genética, foi meu metabolismo super acelerado. Pelo contrário, eu era um cara gordinho. O que fez toda a diferença pra mim naquela época foi a constância. É isso que a maioria dos adolescentes não tem. Eles querem resultado rápido, quando eles veem que o negócio não tá funcionando, depois de 1, 2 meses, eles desistem. O grande as da questão pra mim é que eu fiz a dieta de maneira perfeita por 6 meses. E no fim desse vídeo eu vou te contar o que eu fazia toda semana, que era um hábito não muito saudável que eu tinha na época, mas que era algo que me ajudava muito a me manter na linha semana após semana. Eu fazia isso, acho que a minha esposa que tá filmando sabe muito bem do que eu tô falando, mas vem assistindo até o final do vídeo que você vai saber exatamente o que eu fazia uma vez na semana durante esse período de 6 meses que eu sequei. Fui dos 26, 27% de BF até os, sei lá, 6, 7%. Fiquei bem seco mesmo, tá, gente? Então, próxima refeição, uma refeição clássica, mingauzinho de aveia, tá? A gente vai usar aqui, ó, 50 gramas de aveia, meia banana e 1,5 dose, 45 gramas de whey. Whey da Growth, que acreditem ou não, na época era exatamente o whey que eu utilizava, era o da Growth, que na época vendia lá pelo hipertrofia.org. Galera, eu lembro que, eu não lembro quem que na época postava isso lá no fórum. Enfim, um dos primeiros wheys que eu tomei na minha vida foi o whey da Growth. E a galera, mano, das antigas, se tiver alguém assistindo isso que lembre, comenta aí embaixo. Não tinha logo, não tinha embalagem. Vinha num saco desse aqui, literalmente sem nada. Tu lembra disso, amor? Lembro. Ele vinha sem nada, sem logo, não tinha porra nenhuma. Era um saco com whey. E foi assim que a Growth começou. Bom, agora, com muito orgulho, sou o atleta Growth e te ofereço meu cupomzinho. Ah, não, ainda não boto. Eu já botar o whey, né? O pessoal sempre fala, Lucas, mostra você fazendo o mingau. Coisa mais complexa do mundo, né, gente? Você vai botar água até cobrir a quantidade de aveia, um pouquinho mais só do que a quantidade de aveia que você botou. 2 minutos no micro-ondas. E depois de 12 minutinhos, ela fica assim, ó, nessa consistência. Aí, ó, você vai mexer até ficar nessa consistência aqui. Galera, 2 minutos no micro-ondas, tá? Não tem o menor segredo. Isso aqui é a coisa mais simples do mundo. Agora, assim, 1,5 dose de whey da Growth, né? Que vai dar aí 3 dosadores. É bom que tu tá se repetindo exatamente o que eu te fazia no passado. Meu Deus! Isso foi de propósito, né? Pior que não. Pior que não. Não sejam que nem eu, rapaziada. Faz um negócio devagarzinho. Podem ver como as habilidades foram aprimoradas no passar dos anos, né? Meus caros, vocês aí começaram a fazer mingau de aveia há 6 meses, 1 ano. São 14 anos fazendo isso aqui, cara. É muito tempo, velho. Estou até velho falando isso. Isso aqui variava bastante, tá, galera? Não era só necessariamente banana que eu usava. Ou era meia banana, ou era 100, 120 gramas de morango. Eu ia variando sempre. 20 gramas de pasta de amendoim. Desde aquela época, olha, nessa época, eu vou tentar achar no meu Instagram e vou botar na tela. Se eu não colocar na tela, enfim, é porque eu não achei. Mas tem uma foto no meu Instagram de, tipo, sei lá, 10 anos atrás de um pó de pasta de amendoim. Nessa época, ninguém no Brasil sequer sabia o que era pasta de amendoim. Isso não era uma moda como é hoje em dia. Hoje em dia você acha em qualquer lugar. Inclusive a mais top de todas você acha no site da Growth, que é essa aqui de beijinho, tá? Daí a dica pra você, meu mano. Você vai pagar barato e vai comer um negócio sensacional. Eu comia 20 graminhas, aqui 20 graminhas da pasta de amendoim. A gente vai assim, ó, distribuindo. Essa de beijinho, então, essa combinação aqui, cara, de pasta de amendoim com mingau de aveia,
e banana, não tem como errar. Já sabe, o cupom LP, suplementos.com.br é o melhor custo-benefício do mercado, te dá uma moral incrível quando você vai restocar seus suplementos lá na Growth e usa o cupom LP. Se você curte meu trampo, você usa o cupom LP. Só lembrar, LP é o cupom mais fácil que tem. Beleza? Então, sem mais delongas, macros aparecendo na tela pra vocês. Essa é uma refeição muito, muito interessante, estratégica para nosso objetivo, que é a perda de gordura, né? Por quê? Porque a aveia tem muitas fibras. A aveia infla quando a gente coloca no micro-ondas e faz esse mingau. Como vocês podem perceber, eu botei aqui 50 gramas de aveia apenas, farol de aveia, flocos finos. E olha o tamanho e o peso disso aqui, cara. Tá pesado. É uma refeição que vai te deixar bem satisfeito por um longo período de tempo, vai ter uma digestão um pouco mais lenta. É uma refeição muito bacana. Pasta de amendoim também vai deixar a digestão ainda mais lenta. É uma refeição bem interessante que eu gosto de colocar no meu pré-treino, tá? Então depois dessa refeição eu dou mais ou menos aí 40 minutos pra ir pra academia. É uma refeição que me deixa muito satisfeito. Ajuda demais na hora que a gente tá passando fome. É uma refeição que até hoje, ou até as épocas que eu competia, eu sempre deixei na minha dieta até o final das preparações. E quando hoje em dia eu tô em dieta pra secar, pro verão ou o que for, como é o momento atual, eu ainda tenho na minha dieta do mesmo jeito. Então 14 anos e quase nada mudou. Brincadeira, mudou bastante coisa, mas os princípios seguem os mesmos, né? Tem erro isso aqui, velho. Você não tem costume de fazer mingau de aveia, tenta de novo, porque você não fez certo. É uma delícia. Isso é muito bom. Agora, é claro que a gente precisa falar de suplementação. E uma coisa que eu fazia com 15 anos e que eu já comecei logo de cara, que eu considero um erro e eu vou te falar por quê. Tomar termogênicos. Ou algum tipo de estimulante, como cafeína, entre outros. Quando eu tinha 15 anos, eu não entendia que termogênicos precisam ser embutidos em uma dieta, em um planejamento, como uma carta na manga, como um adicional em um momento onde a sua dieta já esteja apertada, onde você já esteja de fato engrenado naquela rotina. Então, logo de cara, tanto eu quanto a Ana, minha namorada, minha esposa, que na época era minha namorada, nós tomamos juntos esse termogênico e, claro, nós tivemos resultados. Se eu fosse voltar atrás e mudar alguma coisa, eu teria mudado isso. Eu teria começado a minha dieta e depois de alguns meses, de repente 1, 2 meses, já engrenado na dieta, já tendo resultados, eu utilizaria o termogênico como artifício a mais. A gente não fez isso, a gente já começou logo de cara. Hoje em dia, eu não tô mais tomando o Hot, eu tomei metade desse pote aqui um tempo atrás, mas eu parei um pouco para dar um tempo. Eu tava tomando ele de manhã, antes do meu cardio, que é o Hot, da Growth, você encontra no nosso site suplementos.com.br. Agora, eu vou tomar o meu pré-treino, que também era algo que eu tomava naquela época, e outra coisa que eu não recomendo. Era uma coisa que a gente fazia sempre, lembra disso, amor? A gente tomava termogênico de manhã e tomava pré-treino para ir treinar. Isso hoje em dia, para mim, é inadmissível, porque eu considero o excesso de estimulantes algo prejudicial por X motivos. Enfim, hoje a minha escolha é o Raze. A gente tá indo treinar agora, vamos tomar uma dose, continuar se hidratando bem, que era algo que eu já fazia desde aquela época, e simbora. Agora, lógico que antes da gente ir para a parte mais interessante desse vídeo, eu preciso te mostrar o que eu fazia em relação a treino, porque isso era muito importante. Era nesse momento do meu dia, pensem, um cara que ia para a escola de manhã, já trabalhava à tarde e tinha apenas um horário do dia para conseguir, de fato, vir para academia. Eu tinha que fazer tudo de uma vez. Então era um treino bem volumoso, seguido do meu cardio, que também era um cardio bem intenso, e vocês vão ver exatamente agora. Hoje, vamos fazer um treino de dorsal do jeito que eu curtia fazer antigamente. Vamos nessa. Tá, eu poderia falar detalhadamente sobre o que eu fazia nos meus treinos de maneira específica, mas eu acho mais interessante também e mais preciso te contar quais eram os meus erros e quais eram os meus acertos para aquela época. Então, logo de cara, eu já te digo que o meu maior erro naquela época era estar constantemente mudando de treino. O tempo todo eu estava procurando qual era o treino melhor para isso, o treino melhor para aquilo, ou qual que era a planilha e a divisão de treino do Arnold porque ele tinha aquele peitoral cheio, ou qual era o treino de dorsal que o Dorian Yates fazia porque ele tinha dorsais incríveis, quando na verdade tudo que eu precisava era encontrar e planejar o que melhor funcionava para mim com uma divisão eficiente para o que eu necessitava na época. Treinos absurdamente volumosos e longos de 2 horas, 2 horas e meia, achando que vão ficar gigantes porque estão fazendo 40 séries para dorsal no mesmo treino, quando na verdade isso é um erro drástico. A grande maioria dos naturais, especialmente no início da sua trajetória nos treinos, vai ter melhores resultados com treinos menos volumosos, mais curtos, porque são treinos que você vai ter capacidade de recuperação muscular. Então vocês vão ver que meus treinos basicamente eram compostos e recheados de técnicas avançadas, drop sets, sets compostos como trisets, bisets e até mesmo quadrisets, giant sets. Eu tinha uma noção muito básica que, apesar de ingênua, era bem correta, de que quanto mais acelerado estivesse o meu BPM durante aquela sessão de treino, mais calorias eu iria gastar. Isso, de certa forma, é verdade. Quando você acelera o seu BPM, você força o seu coração a bombear mais sangue para o resto do seu corpo e isso vai aumentar o seu gasto calórico. Era um princípio muito básico de gasto de energia que eu consegui decifrar naquela época. Então, por esse motivo, eu tentava deixar os meus treinos o mais intenso possível. E pouco descanso, séries muito longas, e é exatamente o que a gente vai fazer hoje. Outra coisa muito correta que eu fazia no início dos meus treinos é que desde o início eu sempre procurei entender a filosofia de
conexão mente-músculo. Porque quando eu comecei a treinar, um dos primeiros filmes que eu assisti sobre a musculação foi Pump Iron, do Arnold. Se você não assistiu Pump Iron até hoje, eu recomendo demais. No filme, o Arnold falava sobre a conexão mente-músculo. Ele até comparava a sensação de estar no pump com estar gozando o tempo todo. Eu queria entender o que era aquela sensação de conseguir contrair outras musculaturas, se não bíceps, porque afinal de contas todo mundo sabe contrair um bíceps. Mas como contrair um femoral? Como contrair uma dorsal, um peitoral? Então o foco dos meus treinos eram 100% contração muscular. Eu te digo com toda certeza que cargas não eram a minha prioridade no início. Eu era o cara que botava 10 kg de cada lado no supino e fazia com cadência, tempo sobre tensão e aprendi a contrair meu peitoral desde o início. Resultado, com 16 anos de idade, eu era o cara mais shapeado do colégio. Exercício número 2 hoje é mais um superset de T-bar row e remada curvada com halteres. Você sempre vai direcionar a parte da dorsal que está sendo mais trabalhada através da direção que você está remando. E nas duas variações eu estou remando mais em direção à parte inferior, recrutando assim a parte inferior da minha dorsal com mais eficiência. Outro erro que eu cometi muito nessa época e que é muito comum no meio é achar que eu devo ir até a falha concêntrica em todos os exercícios e todos os sets. Quem nunca teve essa concepção e fez absolutamente tudo até a falha concêntrica? Eu fazia e fazia muito isso. Eu tinha duas concepções completamente erradas. A primeira delas de que eu tinha que treinar até a falha todas as séries, todos os exercícios, e a segunda de que eu tinha que treinar até estar passando mal. Lembram quando o Arnold dizia que ele costumava treinar 3 horas e meia, 4 horas, passar o dia inteiro na academia? Eu meio que levava isso a sério. Eu literalmente tocava meus treinos até a minha pressão começar a baixar e eu senti que eu ia desmaiar. Essa era a sensação que eu buscava todo santo dia. Quando falamos em efetividade e resultados reais, essa não é nem de longe a melhor maneira de você alcançar bons números. Agora, já que a gente tá falando muito de erro, vamos falar de acerto. Uma coisa que logo de cara na minha carreira nos treinos eu fiz muito certo é que na época eu já fazia divisão de treino leg, push, pull. Ou seja, em um dia eu fazia tudo que empurra, peito, ombro e tríceps. No outro dia eu fazia tudo que puxa, costas, bíceps, trapézio, e no outro dia eu fazia inferiores. Se você é cliente do LP Team, se você é aluno do time de consultoria, você sabe que provavelmente você já passou por um treino ABC. É uma divisão de treino que eu gosto muito de usar, não uso com todos os alunos, claro que no nosso time, na consultoria, a gente customiza tudo e cada treino é especificamente montado e criado com base na necessidade de cada um dos alunos. Esse é o nosso diferencial. E nesse momento, meu caro, eu te lembro que nós estamos com 30% de desconto nos planos semestrais, com brindes em suplementos da Growth para quem fechar o plano semestral, que além do descontão de 30% que nós estamos nos planos semestrais, está tendo competição, valendo prêmio lá na consultoria. A melhor transformação em 60 dias de perda de gordura e a melhor transformação em 60 dias de ganho de massa muscular. Os ganhadores irão ganhar um mega prêmio em suplementos da Growth, roupas da Meet e também irão ganhar um plano trimestral na consultoria para continuarem evoluindo por muito mais tempo e continuarem aprendendo. Porque aqui no LP Team nós queremos não apenas te mostrar o caminho, mas também te ensinar o caminho. E agora chegou a hora que muitos de vocês estavam esperando. Quantidade de cardio, eu sei, é uma relação de amor e ódio, principalmente com essa máquina aqui na minha frente. No meu caso, eu admito, era bem mais ódio do que amor. Por muitos anos, meus caros, eu não fiz amor com o suco. Antes do suco, eu fazia amor com essa maquininha aqui, ó. A escada. Todos os dias, 50 minutos de escada. Era extremamente difícil. Eu saía daqui praticamente desmaiado todos os dias. Depois de muitos anos eu via ter vários problemas de joelho. Coincidência? Eu não sei, mas eu acho que não. Eu atribuo muito dos problemas que eu tive no joelho por conta do excesso de escadaria que eu fazia quando mais jovem. Por que eu escolhi a escada? Porque era o cardio que eu tinha mais facilidade em alcançar uma altíssima intensidade. Ou seja, um BPM muito elevado, aumentar o meu gasto calórico. O cardio era um grande aliado na minha rotina diária. E agora sim, meus caros, eis o momento que eu disse pra vocês que eu estava mais ansioso. E era o momento pelo qual eu ficava mais ansioso o dia inteiro. É lógico que essa refeição não era a refeição que eu fazia todos os dias, mas sempre que possível era uma refeição que eu encaixava nos meus macros. Então temos aqui uma fatia grande, eu ia num lugar muito específico lá na minha cidade, que tinha uma fatia de pizza de brigadeiro com morango. Essa pizzaria ficava do lado de uma Subway, e eu sempre fazia o mesmo pedido na Subway e depois o mesmo pedido da pizza de morango com brigadeiro. Era regra, era carimbado, era de lei. Um sub de 15 centímetros básico de frango grelhado com molho barbecue. E juntamente com esse pedido aqui, para saciar a fome, porque a fome era braba e só isso aqui não... Lembre-se que essa é a minha terceira refeição do dia, terceira e última, tá? Eu também pedia uma salada de frango grelhado. Alface, tomate, cebola. Aqui alface, tomate, cebola, azeitonas também, que eu gosto bastante. E esse era exatamente o meu pedido, rapaziada. Muito específico, eu sei, mas era o que eu gostava de comer na cidade, o que eu comia sempre que o bolso permitia. Eu me mantinha na dieta, eu me mantinha tendo resultados mesmo consumindo isso aqui, porque eu contabilizava o total de calorias, gorduras, carboidratos e proteínas dentro do meu consumo diário e mesmo consumindo isso, eu ainda me mantinha em déficit calórico. Acreditem ou não, era exatamente isso.
E agora a hora mais aguardada de todas, mano. Esse daqui pra mim era tipo assim, o momento, o brilho da minha semana, o momento mais esperado do meu dia era isso aqui. Eu aproveitava cada mordida e eu tentava comer o mais devagar possível e acreditem, eu tenho muita dificuldade de comer devagar, porque quando eu gosto de uma coisa e eu tô com fome, eu como igual um desesperado. E o engraçado é que na época o pessoal me via fazendo isso aqui e falava, nem fudendo que você tá em dieta, impossível. É, mano, essa é a minha dieta. Se você me perguntar que tipo de conhecimento tem um adolescente de 15 anos de idade que tudo que sabe sobre nutrição e musculação veio da internet, pode ter certeza que vai ter muita coisa errada. E é por isso que nesse vídeo eu tô te especificando claramente todos os meus erros e todos os meus acertos. Afinal de contas, funcionou. Por que funcionou? Menos calorias sendo consumidas do que eu gasto no dia é igual ao déficit calórico. Não importa o que eu estiver comendo. Partindo de um ponto de princípio estético, eu vou continuar secando, vou continuar melhorando o meu shape. Agora, quando a gente fala em valor, qualidade nutricional, digestão, inflamação, saúde em geral, aí a conversa é outra. Eu de forma alguma vou te recomendar comer uma pizza de chocolate todos os dias, ou mesmo te recomendar comer um fast food todos os dias. Isso era o que eu costumava fazer. E eu sei que funcionava e funciona até hoje por conta disso, porque eu sabia manipular esses macronutrientes. Você pode simplesmente usar a metodologia da dieta flexível para encaixar uma coisinha ou outra na sua dieta que você goste. 4 quadradinhos de chocolate, você consegue encaixar nos seus macros, contabilizando nas suas gorduras diárias. De repente, aquele croissant que você gosta de comer no café da manhã, você consegue contabilizar isso nos seus macros. Aquele pão com ovo, não é mesmo? Pão com ovo, você pode contabilizar nos seus macros. É só você usar o bom senso e não simplesmente substituir todo o carboidrato da sua dieta por carboidrato que vai ser derivado de batata frita. Agora, em relação à divisão das minhas refeições durante o dia, 3 refeições ao dia, jejum intermitente, tem problema? De forma alguma. A maneira com que você vai consumir a sua dieta durante o dia é 100% individual e você pode distribuir essas refeições com base na sua rotina, com base no seu trabalho. Se você é um cara que de repente trabalha em pé durante muitas horas e não tem tempo para sentar e comer, não tem problema você ficar 4, 5 horas sem comer e depois fazer uma refeição maior, então unir 2 refeições em uma só, não tem problema. O que importa é que no fim do dia, o seu balanço calórico esteja na quantidade correta para que você ainda esteja indo em direção aos seus objetivos. Então, meu jovem, você aí que quer botar o shape, tá aí no colégio, quer conquistar as gatinhas, quer ser o cara que se destaca entre os amigos, eu entendo, eu estive lá, eu passei por isso. Minha dica para você é o seguinte, tenha paciência. Primeiramente, você não precisa recorrer a recursos ergogênicos para botar o shape. Tudo que eu fiz quando eu era mais jovem foi de maneira 100% natural. E o máximo que eu utilizei naquela época foi um pré-treino ou um termogênico. E se eu fosse te dizer alguma coisa, eu diria que hoje em dia eu nem faria isso, porque eu sei que não há necessidade. Primeiro, encontre uma estratégia dietética, nutricional e de treinamento que funcione para você. E quando você tiver constância nessa rotina, constância nessa estratégia, aí você pode adicionar outros recursos que vão dar um boost nos seus resultados. Não comece com muita sede ao pote que nem eu, já com consumo calórico muito baixo, cardios excessivos, treinos absurdamente volumosos, você não precisa disso e muito provavelmente isso vai mais te atrasar do que te ajudar, porque eu passava muita fome. E o que acontecia várias vezes era que a cada 15 dias, como eu disse pra vocês que eu ia falar algo muito não saudável que eu fazia antigamente, era que eu acabava tendo uma compulsão alimentar em um dia do lixo que eu acabava fazendo. Acreditem, eu chegava a comer até 10.000 calorias em um dia só e chegar ao ponto de botar pra fora e depois voltar a comer mais, de tanta fome que eu passava. Então assim, eu conseguia balancear o meu consumo calórico, porque eu ficava naquela dieta, baixíssimo consumo calórico durante 2, 3 semanas e tinha um dia explosivo. Isso não era nada saudável e eu não recomendaria isso para absolutamente ninguém. Isso é algo que eu faria diferente. Se te ajuda, faça uma refeição livre na semana, não tem problema. Uma refeição livre na semana, eu estou falando de uma refeição, e voltar pro foco depois, porque você já vai ter matado aquela vontade. E é isso pelo vídeo de hoje, rapaziada. Tamo junto, um beijo no coração. Espero que vocês tenham curtido. Deixa o like, se inscreve no canal. Não esquece de comentar aí embaixo o que você achou do vídeo e a gente se vê no próximo.